Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje nossa aula de língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos utilizar o livro. Nós vamos fazer atividade sobre uma interpretação de um texto científico, tá? Quero que vocês observem na matéria de língua portuguesa que já é a segunda vez neste capítulo que nós vamos trabalhar textos científicos sobre os animais. Observe que lá em ciências nós estamos trabalhando sobre os seres vivos, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que todas as matérias, elas estão ligadas umas às outras, tá? Vejam só, já trabalhamos tabela em língua portuguesa, aprendemos a fazer tabelas lá em matemática, agora estamos trabalhando seres vivos em ciência, estamos lendo alguns textos científicos em língua portuguesa. Bom? Bom, então vamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Língua portuguesa, curiosidade científica. Certo? Então, vamos ler o texto. Curiosidade científica. Acompanhe a leitura do texto. Então, vamos lá. Um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente por pás, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente o dobro da sala de sua casa. Alimentação. Os ursos são onívoros, comem de tudo. O urso panda é, sobretudo, vegetariano. O urso polar é carnívoro. E o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos se estiver em liberdade, mas em cativeiro eles chegam a viver de 35 a 45 anos, né? Veja só que legal, se ele está sobre a alimentação do urso, que ele é onívoro e que ele come de tudo, né? Tudo mesmo, desde tudo, planta, carne, insetos, tudo. E o urso panda, ele é totalmente vegetariano, né? Ele só come... O que o vegetariano come? Gente, folhas, né? Não come carne, né? Come outros tipos de comida. Folhas, melhor dizendo, saladas, né? Legumes e diversas outras coisas que não contêm carne, certo? Bom, vamos para a próxima página. Na página 40, 50, né? Ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos, mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vive têm sido invadidas pelos seres humanos, expulso dos territórios e perseguido por causa de sua pele. Vejam só, né, gente? Falamos sobre isso em uma aula sobre... E neste capítulo mesmo que nós estávamos falando sobre os animais em extinção, quem que está destruindo, né? Como vocês podem ver, é o ser humano, né, gente? O homem está destruindo tudo. Expulso do território, perseguido por causa de sua pele, a população de urso tem decrescido tanto nos últimos 200 anos que algumas espécies estão em perigo de extinção. Vejam só. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos. Agora vamos para a interpretação de texto, tá bom, turminha? 2. Qual é o assunto deste texto? Do que se trata o texto, gente? E aí? 3. Segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos viviam longe dos seres humanos, eram bonzinhos ou era gigantesco? Dúvidas, gente? Voltam lá na página anterior, releiam o texto, tá bom? Página 51. Aqui na página 51, vamos lá.
Você sabia, perdão, você sabe o que significa a palavra onívoro? Procure essa informação no texto e copie. Então, vocês voltam lá no texto. A professora já conversou um pouquinho no primeiro slide falando o que é a palavra onívoro, mas vocês voltam lá, dê uma lida e escrevam aqui para mim, certo, turma? Se onívoros são animais que comem de tudo, o que são os vegetarianos e os carnívoros? Então, aqui vocês irão colocar a diferença. Onívoros são animais que comem de tudo. Vegetarianos eu já falei. E os carnívoros que comem o quê, gente? Comem carne, né? Então, pense aí e façam certinho aqui, tá bom? 6. Escreva do que se alimenta o urso panda, urso polar e o urso beiçudo. 7. Bom, releia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender dessa informação. Um urso pode viver de 20 a 30, perdão. Um urso pode viver de 20 a 25 anos. Se estiver em liberdade, é de 35 a 40 anos em um cativeiro. Então, vocês irão ler esse trechinho aqui, tá? Esse parágrafo. E vocês vão escrever com as suas palavras o que vocês entenderam, tá bom? Vocês irão descrever aqui para mim o que vocês entenderam, gente. Bom, vocês conseguem perceber se ele está em cativeiro? Praticamente ele está protegido, né? Porque um cativeiro é onde é uma reserva de urso, onde as pessoas estão lá, perdão, para cuidar dos ursos, alimentá-los. Se ele está em liberdade, por que ele vive menos? Por que será, gente? Será que tem intervenção do homem nisso também? No tempo de vida do urso? Então, pensam aí, pesquisem e me respondam, tá bom? Coloquei uma dúvida na cabecinha de vocês. 8. Por que o urso procura evitar os seres humanos? E aí? 9. Gente, o homem, quando eu falo homem, gente, é em geral, tá? Os seres humanos, eles destroem muitas coisas, né? Muitos conquistam, né? Tentam cuidar. Outros destroem, né? Infelizmente, né, gente? Bom, 9. O que acontece com os lugares em que os ursos viviam? O que está acontecendo, gente? O que acontecia? 10. Por que os seres humanos se interessam em caça dos ursos? Por que será, né, gente? Será que é por causa da pele do urso? Poxa vida, viu? 11. O que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Já vimos isso bem no início deste capítulo 6, hein? Então, vamos lá. Essa espécie não existe mais. Essa espécie corre grande risco de não existir mais. Essa espécie está protegida da extinção. E aí, gente, qual dessas respostas é a certa? Quero saber. 12. De acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? Existe? Lembra que eu falei no slide anterior? Qual é? E aí? Então, pensa aí. Que vivem lá em cativeiro. E aí, gente? Pensa. Quero ver. Bom, 3. O texto que você leu conta a história de um urso, faz propaganda de locais onde os ursos são protegidos, apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos. E aí, gente? Então, vocês vão ter que ler o texto e interpretar o que vocês entenderem e responder para mim aqui, tá bom? 14. É comum as crianças terem bichinhos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho que represente. Então, aqui vocês irão vocês irão desenhar se vocês já tiveram algum ursinho de pelúcia, tá? Eu já tive. Eu não tenho mais porque hoje eu sou alérgica, né? Mas eu já tive quando criança. E até pouco tempo atrás eu tinha também no meu quarto de solteiro, né? Mas aí, gente, vocês irão me contar, tá bom? Bom, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo.
tá? Uma ótima quarta-feira para vocês. Tchau! Bem, como que vocês estão? Bom, hoje nossa aula de língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos utilizar o livro. Nós vamos fazer atividade sobre uma interpretação de um texto científico, tá? Quero que vocês observem na matéria de língua portuguesa que já é a segunda vez neste capítulo que nós vamos trabalhar textos científicos sobre os animais. Observe que lá em ciência